Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de sinais e sistemas. Então, os sistemas possuem duas conexões básicas, série cascata e paralelo. Então, sistemas mais complexos podem ser vistos como interconexões de diversos subsistemas menores. Então, devido à propriedade comutativa na convolução, podemos alternar os sistemas como mostrado. Então, a posição do sistema, série, ele é indiferente. Resposta total. Então, a resposta total de um sistema linear pode ser expressa como a soma dos seus componentes de entrada nula, nós já estudamos isso, e estado nulo, nós também estudamos isso, assumindo raízes distintas. Então, a resposta total é igual a resposta de entrada nula, conforme equação, e resposta de estado nulo, conforme equação. Então, a resposta total é a soma da componente de entrada nula e a componente de estado nulo. Mas eu também posso dizer que a resposta total é a resposta natural mais a resposta forçada, né? Então, a resposta natural ela é composta de todos os termos que contêm os modos característicos. Os demais termos compõem a resposta forçada. Então, a gente pode ver aqui no gráfico, né, que a resposta total é uma só, mas separando em componente de estado nulo e componente de entrada nula, essas componentes são bem diferentes das componentes da resposta natural e da resposta forçada. Então, a resposta natural é composta por todos os termos que contêm os modos característicos do sistema. A resposta forçada é composta por todos os demais termos. E se nós olharmos, a componente da resposta de estado nulo possui termos que contêm os modos característicos. E esses termos fazem parte da resposta natural. Estabilidade do sistema. Então, essa é uma parte bem importante no estudo de análise de sistemas contínuos e invariantes no tempo. A estabilidade BIBO pode ser compreendida a seguir. Se cada entrada limitada produzir uma saída limitada, o sistema é BIBO estável. Então, o sistema BIBO estável é uma mensuração da estabilidade do sistema a partir da entrada e da saída. Então, para uma entrada limitada, eu tenho que ter uma saída limitada. Então, isso é condição de estabilidade. Então, para a estabilidade BIBO, entrada limitada, saída limitada, a resposta ao impulso tem que ser absolutamente integrável. Então, para um sistema linear contínuo e invariante no tempo, se a resposta ao impulso for absolutamente integrável, o sistema ele é BIBO estável. Então, uma condição necessária, mas não suficiente, para que um sistema linear contínuo e invariante no tempo seja BIBO estável, é que M seja menor ou igual a N. Caso contrário, se M maior do que N, o sistema é instável. Então, essa é uma das razões para se evitar sistemas com M maior do que N. Então, nós estamos falando da estabilidade BIBO, ou seja, a estabilidade externa. Então, a estabilidade interna ela é mais genérica e a estabilidade externa pode ser determinada a partir da estabilidade interna. Então, estabilidade interna ou estabilidade assintótica. Então, se na ausência de uma entrada externa, um sistema permanece num estado particular ou condição indefinidamente, então o estado é dito ser um estado de equilíbrio do sistema. Para um sistema linear e invariante no tempo, o zero de estado é um estado de equilíbrio. Todos os modos em um sistema estável que surge como resultado de condições iniciais não nulas deve tender a zero quando o tempo tende ao infinito. No entanto, se ainda um dos modos cresce com o tempo, o sistema nunca volta ao estado zero e o sistema é considerado como instável. Alguns casos podem não decair para zero nem crescer indefinidamente, enquanto todos os outros decaem. Esse tipo de sistema é chamado marginalmente estável. A estabilidade interna também é chamada de estabilidade assintótica. Então, um sistema linear
e contínuo invariante no tempo é assintoticamente estável somente se todas as raízes estão no semiplano esquerdo. As raízes podem ser simples, não repetidas ou repetidas. Um sistema linear contínuo invariante no tempo é instável somente se uma ou ambas das condições existirem. Pelo menos uma raiz estar no semiplano direito e existem raízes repetidas no eixo imaginário. Por fim, um sistema linear contínuo invariante no tempo é marginalmente estável somente se não existirem raízes no semiplano direito e existirem algumas raízes não repetidas no eixo imaginário. Então, essas são as 3 condições que vão definir se o sistema é assintoticamente estável, assintoticamente instável ou marginalmente estável. Então, aqui nós temos exemplos, tá? Então, aqui o item A da figura, nós podemos ver que a raiz ela está no semiplano esquerdo. Então, isso aí é uma característica de um sistema estável. Então, olha a resposta. A resposta, quando t tende a zero, ele vai tender, ou melhor, desculpe, a resposta, quando t tende ao infinito, tende a zero, né? Tende a zero. Então, aqui eu tenho no item B uma raiz do semiplano direito do plano complexo. Então, olha a resposta de entrada nula. Ela tende ao infinito quando t tende ao infinito. Isso é característica de sistema instável, né? Então, assim também como no item D, eu tenho raízes repetidas no eixo imaginário. Então, também tem um sistema instável. Porém, eu tenho raízes não repetidas do item C no eixo imaginário. Então, isso é uma condição de sistema marginalmente estável. No item E, perceba que eu tenho raízes no semiplano esquerdo. Então, quando o tempo tende ao infinito, a resposta ela vai tender a zero. No item F, eu tenho as raízes no semiplano direito, né? Tem um plano complexo, então as raízes estão no semiplano direito. Então, olha a resposta. À medida que o tempo cresce, ela vai aumentando. Então, quando o tempo tender ao infinito, a resposta também vai tender ao infinito. No item G, eu tenho raízes não repetidas no eixo imaginário. Então, aqui é a característica de um sistema marginalmente estável. E no item H, eu tenho raízes repetidas no eixo imaginário. Isso confere a característica de um sistema instável. Relação entre estabilidade bibo e estabilidade assintótica. Então, um sistema assintoticamente estável, ele é biboestável. Um sistema marginalmente estável ou assintoticamente instável, ele é biboinstável. Então, a partir da estabilidade assintótica, eu posso obter a estabilidade bibo. Então, agradeço a todos que assistiram essa videoaula e até a próxima.